Sejam muito bem-vindos a mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou Ana Margarida e eu estou aqui no Fórum Evangélico 2025, em que o tema deste ano é Bem-vindos ao Campo de Missão, e eu dou também as boas-vindas ao Fernando Freire, FF. Não é? FF. FF. Só para alguns. Está aqui na bancada dos militares evangélicos, que inclusive você é presidente. Exatamente. Certo? Muito bem, então eu também estou diante de um antigo coronel. Já deixou há muito tempo, ou não? Já saí há 14 anos. Sente saudades? Tem dias. Tem dias, há outros que não. Exatamente. É interessante a vida militar, mas também há momentos em que a gente percebe que já deu e que se pode ser útil noutras áreas. Pronto. Essa parte é mais importante. Por um lado sim, mas também é assim, a vida militar é uma carreira, a gente depois percebe as expectativas que tem para continuar ou deixar de continuar e portanto tudo isso pesa na mesma balança. Sim, senhor. Então diga-nos uma coisa. O nome é bastante evidente, Militares Evangélicos, e você é o presidente. Mas se pudesse resumir então o complementarismo que existe do nome com a missão que vocês executam, como é que definiria isso? Digam-nos lá. Ora bem, talvez eu diria que nós assumimos como uma fraternidade e como um ministério. A ideia da fraternidade é que existem vários com a mesma profissão, cristãos, e portanto é bom partilharmos aquilo que sentimos, as dificuldades que temos, as vivências enquanto cristãos que podemos ter e portanto aí tem um sentido de fraternidade. O sentido de ministério tem esta instituição, este ministério não é exclusivo de Portugal, existem 145 países do mundo. E, portanto, este é um momento de partilharmos coisas específicas que são importantes para a nossa vida cristã no contexto profissional, militar e de segurança. E é ministério no sentido que ajuda a trazer conteúdos, ajuda a trazer reflexões sobre alguma coisa que é muito mais só do que companheirismo. E, portanto, essa parte do ministério é capacitação, se pudermos falar em termos genéricos. E acabam por ser valores que até mesmo dentro da carreira militar são muito louvados, não é? A fraternidade, o companheirismo, a camaradagem, por aí vai. Sim, não só É a vossa linguagem. Exatamente, mas por acaso aqui é duplo. É duplo no sentido em que ganhamos nós, de alguma forma, como militares e, eventualmente, se conseguirmos ser um exemplo na vida militar, um exemplo de integridade, ética, etc., a instituição ganha, mas também ganhamos enquanto cristãos e, normalmente, até as igrejas, porque é assim. O militar, por natureza, é uma pessoa que é líder porque tem de se desenvolver, tem de estar muito ativo. Isso é também alguém que aparece maduro num determinado contexto para a igreja e se tiver a sua idoneidade espiritual, então é 5 estrelas melhor das duas ainda. coisas juntas. Exatamente. Fora que também tem sempre uma personalidade muito de serviço. Exatamente. Parte pela lógica de servir a nação. E às vezes quase sacerdotal. Atrevo-me a dizer o mesmo. Agora digam-nos uma coisa. Eu acho que aqui dentro do fórum vocês são os que mais se distinguem. Porque não acredito que haja outra organização aqui ou qualquer outro movimento militar, até porque estamos a falar do grupo de militares evangélicos em Portugal. Mas se o Fernando me pudesse dar uma característica principal que distingue esta fraternidade, este ministério, para além do óbvio que é trabalharem como militares, qual é que seria a principal distinção? Eu diria talvez duas. Uma Força. Questão é de ser um exemplo e a outra, não esqueçamos que estamos a trabalhar com instituições. Isso, do modo geral, o crente está a trabalhar como sendo evangélico, estiver onde está, e aqui também é o nosso caso, e portanto podemos servir como exemplo, etc, etc. Mas o facto de trabalharmos para uma instituição que serve o país, isso aumenta-nos a responsabilidade, até mesmo em termos de perspectiva bíblica com que enfrentamos as circunstâncias, porque, atenção, não é só andar a brincar de uniforme, mas temos responsabilidades porque lidamos com armas, lidamos com a ordem, lidamos com a violência, não no sentido que a executamos,
mas lidamos com isso e são responsabilidades muito grandes em termos societais. E eu acho que pelo facto de vocês já terem muito essa consciência de que uma farda não é uma simples farda, é o que vocês carregam com ela, isso também vos dá uma grande noção de que o Evangelho não é um mero Evangelho, é aquilo que vocês carregam e transmitem através dele. A pergunta que eu faço é, como é que trabalham então ativamente com os militares? O que é que vocês disponibilizam? O que é que vocês fazem? Como é que ajudam? Ok. Nós, enquanto, vá lá, a Fraternidade Cristã, nós procuramos que as pessoas sintam à vontade, os crentes, que possam viver os seus momentos de integridade e vivência cristã e que saibam até, de uma forma mais natural, ser discípulos e discípulos para outros discípulos. E o que é que eu estou a querer dizer? É que nós temos reuniões em alguns quartéis, onde sabemos que estão pessoas evangélicas e fazemos de reuniões dentro dos próprios quartéis, de um modo geral, à hora do almoço, que é uma hora que não impacta nada no serviço e isso permite que tenhamos um momento para pensar. Deus também está aqui, eu sou uma influência aqui e, portanto, esse é um momento muito especial. Outros que nós temos é de ir às igrejas para sensibilizar que aqueles que estão por circunstâncias diversas na vida militar ou policial, que encontram companheiros que também são filhos de Deus e que podemos trabalhar em conjunto e, portanto, eu diria estas duas marcas. Há muitas mais, Sim, mas diria estas as duas marcas. principais. Diga-me uma coisa, Fernando, serviu por quantos anos? 31. Encontrou ao longo desses 31 anos muita diferença daqueles que iam chegando, as respostas que tinham que ir dando a eles para ajudar, até mesmo na fé? Como é que foi a sua caminhada? Está a falar em questões de fé. Em questão de fé, meus já irmãos, estando... irmãos que foram chegando. Exatamente, já estando dentro do Ok. serviço militar. Encontrei as mais diversificadas maneiras de estar. Temos aqui um exemplo, está aqui sentado ao meu lado, o Questão do Moreira, que é alguém que se empenha bem como evangélico e como cristão no local onde está e, portanto, encontramos alguns assim. Também encontramos, parece, outros que são agentes das secretas que, se não forem vistos, então, de facto, é bom e não conseguem perceber que são missionários num campo onde estão. E, portanto, há muitos que não querem isso. É verdade que, às vezes, as questões de fé são confrontadas no local de trabalho. E podem ser confrontadas em termos de impactos para a carreira, porque se assumirem porque não é igual aos outros, pode trazer alguns impactos. E preferem, às vezes, esconder. Não sei se é a melhor solução, porque quando nós somos conhecidos, alguns caminhos se abrem, somos mais expostos na medida em que estão a olhar logo para nós e a burrada que fazemos ou as coisas boas que fazemos, elas tornam-se muito mais evidentes e claras, mas também às vezes fazer a burrada, desde que não seja daquelas de iniquidade, não há problema porque somos humanos e é preferível, até nisso, a postura cristã pode ser muito interessante porque assumimos, somos humanos e portanto podemos falhar. Exatamente. E corrigir. E, portanto, aí é também um testemunho. E por isso que eu digo que encontrei várias modalidades. Não esquecer que a vida militar não é só ser a vida militar. A vida militar é caracterizada por postos. Postos significa que as pessoas têm responsabilidades diferentes, comandam quantidades de gente diferentes e, às vezes, o sítio onde estão são confrontados com mais exigências ou com mais confrontos do que outros lugares. O que faz sentido. Quanto mais responsabilidade, por um lado, mais sim, peso. mas o que eu estou a querer dizer é que, por exemplo, há alguém, que não vou dar aqui características suficientes, sim. mas que teve para ir desempenhar um cargo na estrutura do Estado, por força do posto que tinha, e foi convidado diretamente por ministro, e quando o ministro soube que ele era evangélico, disse que isso não quer nada. E retirou tudo o que disse. E, portanto, então estamos a lidar com preconceito. Pronto. Vamos lá ver, o nosso país tem uma mentalidade ainda bastante católica, que em alguns casos nos exerce de conservadorismo. Exato. Não diria que é preocupante, mas deixa alguns estigmas. Mas, por outro lado, às vezes também são excelentes pessoas que abrem oportunidades e abrem caminhos para muitas das outras coisas. E, portanto, nem tudo é um balanço, não é? Exatamente, nem tudo é linear. Exatamente. Então diga-nos agora também uma coisa. Quais são os desafios que
o Fernando vê que precisam ser respondidos agora, neste tempo atual, perante os militares? Pode explicitar melhor a pergunta, é que eu posso dar várias respostas. Então, vamos assim, por exemplo, você trabalha diretamente com eles, certo? Sim, agora estou fora, mas sim, Sim. com os conhecimentos que tenho, vamos ajudando. Ok, no caso, acaba por também fazer discipulado, né? No caso, estarem Sim. ali nos encontros e tudo mais, acaba por ser discipulado. O que é que eles mais desabafam, colocam para fora, confessam que você vê? Não, isto é uma coisa que está... é comum a muitos e nós precisamos tratar disto. Ora bem, depende das realidades. Ok. Pronto, existe uma prisão militar. O contexto que a gente aplicou na prisão militar, estavam lá crentes, ou pelo menos aquilo, o trabalho começou com o irmão, que teve um problema, e que ficou preso. Ele depois conseguiu evangelizar outros, Ok. conseguiu levar até que a sua igreja fosse lá, e depois chegámos nós e continuámos a acompanhar pessoas. O último que estava a apoiar até era um muçulmano, que já não era evangélico, Uau. mas que dentro da prisão gostava de conversar, e era uma forma de estarmos a falar de coisas de Deus e até Sim. de mera conversa. Sim. E portanto aqui estou a falar até necessidades de mera conversa, de mera presença, de estar. Estou a falar num caso específico. Noutros casos, por exemplo, uma vez fui confrontado com um irmão que trabalhava na Polícia Judiciária e que é do setor do banditismo e da parte de criminologia grave, em que eles muitas vezes têm que ir atrás dos bandidos, e as situações podem se descontrolar e pode haver tiros e pode haver mortes, E a vida e fica em o perigo, desgaste emocional que se tem numa situação destas é extremamente grande. E depois de uma missão era bom que tivesse um capelão para falar com estas pessoas, para ajudar a passar. Portanto, está a haver um outro contexto de necessidade diferente. Continua. Outros é, por Sim. exemplo, questões de ética, tomada de decisão ética, em que a estrutura ética da pessoa, porque é confrontado com, toma esta decisão que isto acontece ou aquela, é profundo, e às vezes precisa ter uma estrutura de base para poder trabalhar. Há outra que é não saber encontrar-se com os problemas do dia-a-dia, das dificuldades, e que pode cair até numa questão de, não direi burnout, mas coisas assim parecidas, e o tratamento aí é uma situação de gestão emocional e de recuperação, até mesmo pela parte da espiritualidade. Exatamente. Portanto, temos realidades diferentes que aplicamos já em vários casos. Mas eu Porque gosto de saber já que agora, apontam todas. Na parte militar, atenção, que a parte Sim. militar e também a polícia é parecida. Sim. São instituições muito ricas. Ricas no sentido em que estamos aplicados em diversos campos. Pode Sim. estar em situações de tensão, pode ser em situações de auxílio a populações, e aí temos um outro tipo de comportamento. Por exemplo, eu fui, quando houve os incêndios ali em Pedrógão, em que houve sim, aqueles sim, mortos todos, eu fui ao terreno e as pessoas só queriam ser ouvidas. Eu estive lá com um capelão e ouvimos. Não era propriamente militares, disponibilizamos, foi alguém para lá ir. Portanto, a instituição, como trabalha alunos, trabalha hospitais, trabalha prisões, trabalha o terreno, trabalha o dia-a-dia, as realidades são completamente distintas, e a gente tem que ser versáteis para, como cristãos, saber estar em cada situação, porque a ideia é recuperar, restaurar as pessoas e ajudar, e sobretudo também dar gasolina para o dia-a-dia, que é aquilo que a gente faz em algumas reuniões. É, no fundo, dar um bocadinho de combustível espiritual para saber que estás cá, mas estamos por trás a orar por ti, e deixo-te aqui uma palavra do dia-a-dia. Fantástico. E eu acho que é também isso que eles às vezes precisam, é saber que há gente com eles, é mesmo que eles às vezes não conheçam. Diga-nos uma coisa, no caso... Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito interessante. Esta é totalmente anormal, mas por ser tão anormal é muito especial. É que precisa ser mencionada. Temos um caso de um polícia que trabalhava na escola, naquele projeto das escolas seguras, e que ele ia à escola, mas pronto, para interagir mais com a malta nova, dava lá uns miúdos de skate, e ele, deixa cá experimentar, deixa-me lembrar como é que era. Pronto, o polícia já tem alguns 40 e tal anos, portanto, um polícia a andar de skate, verdade, isto é um delírio. Pronto, ele depois vai numa outra ida à mesma escola, e há uma miúda, talvez tivesse 17 anos, uma adolescente, que diz assim: você não é o polícia do skate? E ele, uau, fui apanhado, uau! Às vezes damos nas vistas. E a partir daí, isso foi um momento de conversa para ele dizer: ontem tive para me suicidar, agarrei não X contos com um permito e tentei-me suicidar, e depois começou a desabafar com ele sobre
o porquê, qual a situação da vivência familiar. Portanto, estamos a dar aqui um outro completamente contexto em que foi um evangelismo sem ser evangelismo, porque é muito chato usar lá a profissão como evangelismo, mas ele esteve ali presente e soube fazer o seu papel de cristão e de polícia e de ser humano. Ainda bem que contou essa história, que não podia ficar de fora, não. Isso é essa, então comoveu-me bastante. Agora diga-nos uma coisa, no caso, como é que nós podemos acompanhar o que vocês fazem? Como é que, por exemplo, podemos contactá-lo? Algumas igrejas podem contactá-lo, ou assim, ou as outras pessoas, para irem até lá, para, sei lá, darem palestras. Como é que podemos acompanhar o que vocês fazem? Agora é o momento da publicidade. Ok, sim, não, mas dá para várias coisas. Portanto, há igrejas que nos convidam, porque a gente tem sempre um cerimonial quando vem às igrejas, com as bandeiras, com o uniforme, e portanto é interessante testemunhar de uniforme para mostrar que uma profissão também não inibe de ser cristão. Mais ainda, temos uma outra coisa que é muito interessante, é que os nossos membros da instituição e sobretudo da direção são de diversas denominações e conseguimos estar muitas vezes, quando vamos a esses cultos, um batista, um assembleiano, um dos irmãos, e eu acho que isto é uma riqueza também muito... A diversidade, muito especial, em que a gente sabe distinguir o diferente, mas sabe estar no igual. Por outro lado, nós já, por exemplo, cooperámos até uma vez com um projeto na Comansep, onde fomos dar uma palestra no âmbito da educação moral e religiosa numa escola que tinham algumas questões problemáticas. Pronto, e foi muito interessante lá estar. Tínhamos também um padre, porque era a parte da moral e religiosa, e portanto demos a nossa perspectiva, foi muito interessante para aquela palestra que ali foi falado. E podemos participar em outras coisas, por exemplo, eu até já, no meu caso, para a Igreja Católica, porque também trabalho a parte das prisões, não pela parte exatamente dos MEP, mas porque tudo começou com os MEP, ir à prisão de Tomar, ele depois foi para uma prisão civil e comecei a acompanhar prisões, e já visitei umas 14 prisões, mas isto para dizer que houve ali um momento em que um grupo de católicos que trabalha com a área prisional, da parte da capelania prisional católica, que precisou de uma palestra específica para um determinado enquadramento e portanto, pediram. Fui eu que lá fui, podia ter sido o outro, mas era o que estava mais dentro do assunto. Ou seja, para já, em várias coisas é possível, porque a gente está disponível e se for para falar de assuntos de ética, liderança, aqui o conceito de liderança não é para ensinar liderança como nós aprendemos na parte militar. A gente usa mais a liderança para dentro para mostrar que há liderança serva e não só a liderança autoritária, ok? Mas nós somos muito versáteis em tudo o que o nosso Ministério trabalha dentro da instituição militar e puder cooperar com as igrejas, até porque nos dizem que está um crente ali, nós disponibilizamos para, então vamos lá para ver se por menos conseguem reunir uma equipa aqui neste concelho, ainda que seja de diferentes igrejas, para se ajudarem mutuamente. Portanto, há diversas maneiras de nós estarmos disponíveis. E no caso, contata-se um número de telefone, vê-se pelo um site, temos uma página de Instagram? Temos um site. Força. Nem sempre está muito atualizado, agora estamos a voltar outra vez à atualização. Aí somos um bocadinho mais desleixados, como somos poucos, isto acontece às vezes nas instituições, são poucos e dentro dos poucos ainda são menos os poucos que estão a chegar à frente, não sei se me faço entender. E, portanto, às vezes não é possível, o dia tem 24 horas e também temos que dormir e não é possível chegar a todas as frentes e algumas coisas vão ficando para trás que nos parecem. Pronto, mas temos um site, temos um e-mail. E quais são já? Agora preciso... Deixe tudo, agora é o momento para deixar site, tudo aqui. Tanto os 3 www.militaresevangélicos.com, a parte do e-mail também é muito parecido, militares.evangélicos@gmail.com. O telefone, pronto, é o meu, mas ele já é conhecido por muita gente e podem contactar a Aliança Evangélica porque qualquer coisa que acontece sobre capelanias ou
ou militares rapidamente chegam a nós. Muito bem. Então, sendo assim, eu agradeço muito a sua presença. Fernando, obrigada também por ter falado um pouquinho mais acerca do que é que vocês fazem, que eu já vi que é muito importante e normalmente é algo que as pessoas não se atentam que está a decorrer e que também precisa ser levado em consideração. E assim eu dou por terminada mais uma entrevista do RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou Ana Margarida e com certeza haverão mais entrevistas por aí.